sua expectativa hoje está no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai usar a vida dela. E através dela, nós vamos ser tocados. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua filha, Senhor. Nós colocamos ela diante do teu altar, Senhor. Colocamos uma redoma de fogo diante dela, Senhor, e ao redor dela. Envia os teus anjos com a patente necessária para este púlpito, Senhor. Para estarem com ela. Tudo que ela precisa já está dentro dela, Pai. Então usa tua filha poderosamente. Através da tua palavra, nós abrimos o nosso coração, Pai, como noiva do Cordeiro, para receber de ti, através da vida da pastora Gi, Pai. Em nome de Jesus, cobre ela com teu sangue. Tudo que pertence a ela, Senhor, cobre, esconde. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida dela nesta noite, Pai. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim. Amém? Deixa eu me ajeitar aqui. Gostaria de ler 2 Reis 4. Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou destrinchar um pouquinho. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Agora o versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eu li alguns versículos e agora eu vou trazer a explicação deles. Nós estamos falando de um profeta chamado Eliseu, que não poucas vezes vai ser confundido com o profeta Elias. Primeiro, pela similaridade do nome. Segundo, pela proximidade entre discípulo e discipulador. E em terceiro, porque a história está muito coladinha. Eliseu foi o sucessor de Elias. A história de Eliseu, ela não começa aqui, onde eu li. E também não começa naquele fatídico dia em que ele está caminhando com Elias e é separado de Elias por uma carruagem de fogo e sobe ao céu num redemoinho. Só a nível de dar a você uma curiosidade bíblica, a Bíblia não diz que Eliseu subiu numa carruagem de fogo, ok? A Bíblia diz que uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Ele subiu num redemoinho. Você tem que prestar atenção no que você lê. Mas a história desses profetas não começa aqui. Na verdade, Elias estava extremamente desiludido. E eu não estou confundindo os nomes agora. Eu estou falando de Elias agora. Uma série de eventos havia acontecido e ele estava dentro de uma caverna, acreditando que é o seu fim. Quando, de repente, ele ouve uma interrogação de Deus que diz assim: o que fazes aqui, Elias? Você deve saber que quando estamos em uma situação dessa natureza, escondidos, aflitos, acreditando que é o nosso fim, é muito natural que as pessoas venham até um ponto da nossa história e façam o seguinte questionamento: o que você faz aí? É ou não é? Terapeutas, psicólogos também fazem essa pergunta: o que fazes aí? Só que quando Deus questiona a condição de Elias, de desânimo, desistência, Deus não diz: o que fazes aí? Deus diz: o que fazes aqui? Está em 1 Reis 19, 13. Isso indica que, diferente de todo o restante que para de fora da minha caverna e me pergunta o que faz aí, Deus entra dentro da caverna da minha dor. É forte, não é? Olha nos meus olhos e me diz: Gi, o que você faz aqui?
Porque se eu estou aqui, Deus está aqui também. Se você está no lugar de dor, Deus está bem aí com você também. E aí Deus diz a Elias: Elias, vamos embora. Você ainda vai ungir Azael rei, Jeú rei e Eliseu. E aí Eliseu entra na história. Eliseu profeta em seu lugar. Eliseu sai e encontra Eliseu com suas juntas de boi, porque era esse o serviço que ele fazia. Ele pega a sua capa e lança sobre ele. Ele entende que está sendo convidado para o ministério profético. Pede então para despedir dos seus pais, porque era uma coisa complicada. Porque nessa despedida ele poderia ter desistido. Mas ele foi. Faz então uma matança de todos os bois. Faz um banquete. As pessoas comem, bebem e não perguntam nada. Porque as pessoas estão menos interessadas em nós do que nós sejamos capazes de saber. Você já deixou de fazer tanta coisa em Deus, preocupado no que as pessoas iriam pensar. E as pessoas estão comendo a carne dos seus bois e nem querem saber da sua história. Comeram, beberam e ninguém perguntou nada. E Eliseu saiu para seguir Elias. E aí, quem lê a história rapidinho vai dizer: e aí Eliseu foi sucessor de Elias. Mas essa não é a verdade. A verdade é que desde o chamado até a sucessão, no mínimo, se passaram 20 anos. 20 anos aprendendo a ser profeta. Só que o interessante, aprendendo a ser profeta, não era recebendo o microfone para profetizar. Aprendendo a ser profeta não era dizer: hoje é seu dia de profetizar. O indivíduo, ele cuidava da comida, ele cuidava da roupa, ele cuidava de tudo, da casa. Ele não aprendia a profetizar profetizando. Ele aprendia a profetizar cuidando do profeta. Porque se você souber ser crente, cuidando de quem faz, você será capaz de fazer quando chegar a sua vez. Porque essa sua impaciência em fazer declara que você não está pronto para fazer. E ele levou 20 anos. Hoje as pessoas querem aprender a pregar pregando. Querem aprender a cantar cantando. Aprender a liderar liderando. Mas a gente aprende a fazer servindo. 20 anos depois, ele se sente o discípulo primogênito. E o discípulo primogênito que tem direito. E ele tem mesmo. 20 anos servindo, começa um zum, zum, zum gostoso. Sabe que se tudo que falasse da gente fosse, hein? E o Zuzum começa assim: tá sabendo? O quê? Deus vai tomar fulano da terra e ele vai subir. E onde Elias passava com Eliseu, alguém dizia: tá sabendo? Você tá sabendo o quê? Deus vai tomar e ele vai subir. Todas as vezes que Deus quiser fazer algo excepcional com você e em você, isso não ficará em segredo por muito tempo. Sabe por quê? Segredos de Deus vazam, porque Ele faz questão de anunciar. Ele faz assim: tá vendo aquela pessoa com cara normal? Ela não é. Tá vendo aquela pessoa com cara de mais uma? Ela não é. Eu vou fazer uma coisa na vida dela que ainda não fiz na vida de ninguém. E um dia Elias e Eliseu estão caminhando juntos. Quando Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu, pedes o que queres antes que eu seja tomado de ti. Quem era Elias? Ele era profeta, ele era o mentor, o discipulador. Ele era o pastor, o pai, o provedor, responsável pela casa. Eliseu, ele servia sim, mas também ele era cuidado. Tinha conforto,
sabia que se os inimigos cercassem a casa, Elias estava ali. Mas chegou o tempo de separação. Eliseu então usa a regra da primogenitura e diz: rogo-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Quem recebia a porção dobrada? O primogênito. Elias diz: se tu me vires quando for tomado da terra, assim te será feito. Olha, Eliseu já havia passado por Gilgal, por Jericó e pelo Jordão. Quem chegou até aqui não vai desistir agora. Fala para a pessoa do seu lado: quem chegou até aqui não desiste mais. Você sabe quanto custou chegar até aqui. Eu imagino Eliseu pensando: coitado, já passei por Gilgal, já passei por Jericó, já atravessei o Jordão, eu não vou desistir mais. Eles estão andando e falando, é um tipo de arrebatamento da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela será arrebatada enquanto estiver andando e falando. Não serão arrebatados aqueles que estão com os lábios cerrados e sentados, sem compromissos com a última hora. Mas a igreja que anda e fala é a igreja que vai ser tomada da terra. Então eles andando e falando, agora sim vem uma carruagem de fogo, separa Elias de Eliseu, e Elias, sem morrer, vivo, é levado ao céu no redemoinho. E aqui nem dá tempo de cerimônia, porque tem gente que adora uma cerimônia, né? Tem gente que fala: eu sou profeta, e aí a pessoa fala: você foi consagrado aonde? Você fala: Deus me deu uma palavra. Aí a pessoa fala: gravaram? Ei, nem sempre os movimentos que Deus faz são assim. É claro que existe consagração, tem certificado. Tudo isso é relevante, é tremendo. Tem ordenação. Mas algumas vezes o que vamos receber de Deus não atenderá esse protocolo. Não teve cerimônia para Elias passar a unção para Eliseu. Mas quando Elias subiu, o que ficou no chão? Eu disse: no chão. Ei, para ser profeta vai ter que aprender que nem sempre recebe a capa na mão. Algumas vezes vai ter que descer para pegar a capa no chão. Ah, se foi Deus que me trouxe aqui, eu quero prova. Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Ei, você não está entendendo a maneira que Deus trabalha. Quando Deus às vezes quer ele levantar alguém, ele faz com buzina, com cântaro, com tocha. Mas outras vezes ele deixa assim, no chão. Você quer? Pega. Tem gente que gosta de cerimonial. Mas tem gente que quer unção. E quem quer unção, pega. E Eliseu pegou. Fala para a pessoa do lado: pega a sua hoje. Ele pegou para usar a primeira vez, a única vez, a última vez. Eu vou repetir. Ele pegou para usar a primeira vez, a única vez e a última vez. Quando ele pegou do outro lado do Jordão, os observadores, os fiscais proféticos, ficaram: tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser do outro jeito. Elias atravessou ferindo as águas, mas agora eu quero ver o que esse Eliseu vai fazer. Elias fez no nome do Senhor, e Eliseu vai fazer no nome do Senhor, porque ele continua tendo o nome do Senhor na sua vida. Ele pegou a capa pela única vez, primeira e última, segurando a capa, eu acredito que com o seu coração dilacerado, porque ele perdeu o profeta, o mentor, o seu discipulador, o pai com quem ele tinha um relacionamento profundo de quase 20 anos, e ele deu um grito de dor. Só que não dá para a gente ficar vivendo na dor. Então ele dá aquele grito de dor, mas ele pega a capa.
E quando ele pega a capa, ele vai caminhando para o Jordão. Eu imagino que do outro lado, os fiscais ficaram, agora eu quero ver. Ele vai ter que nadar. Agora eu quero ver. Ele vai ficar gritando feito louco, pedindo ajuda para atravessar. Existem pessoas que nunca acreditarão na unção que recebemos. E não há nada a se fazer acerca disso, senão segurar a capa na mão e usar a autoridade que você já recebeu. Amém? Eu tenho uma palavra para pessoas que estão paradas na beira do Jordão, esperando a aprovação de pessoas. O que eu vou dizer, talvez não sou espiritual, mas é espiritual. Toca a tua vida. Ele pegou a capa, segurou nas mãos, feriu as águas e gritou. Ele gritou, Elias! Não. Ele gritou assim, onde está o Deus de Elias? Quando ele fez isto, as águas do Jordão pararam em um montão. Elas se dividiram. O mesmo Deus que havia aberto para Elias, estava abrindo para Eliseu agora. E naquele momento, os servos dos profetas chegam e dizem, Eliseu, Eliseu, cadê Elias? Presta atenção. Ele tenta explicar. Ele estava aqui, mas veio uma carruagem de fogo, um redemoinho. Aí a mentalidade das pessoas carnais, você vai precisar compreender que nem todas as pessoas que convivem em um ambiente religioso são crentes espirituais. Existem crentes naturais. Aí o crente natural diz, vamos sair para procurar Elias. Eliseu diz, não precisa. Não, mas nós queremos. Olha a mentalidade do crente natural. Redobra sua atenção agora. Quem sabe Deus não levantou Elias da terra e jogou para cima de um monte? Você já ouviu isso? Você já ouviu quando disseram, vai devagar, hein? Está subindo muito. Você pode cair. Você não já ouviu isso? É assim mesmo. Começa muito bem, mas depois para. A expectativa que muitos têm é que Deus está levantando a gente para jogar lá de cima. Mas eu tenho algo a dizer. O Deus que está te levantando também está te sustentando. Eu vou repetir. O Deus que está te levantando, Ele também está te sustentando. Fala para a pessoa do seu lado, não vai haver susto. Vai haver surpresa. Não acharam Elias? Claro que não acharam. Eliseu ficou. Mas agora ele ficou sem Elias. Então a coisa está complicada para ele. Ele já está distante da profissão de cuidador de bois há 2 décadas. É impressionante quando Deus muitas vezes nos tira das condições de voltarmos atrás. É ou não é? Eliseu não tem mais clientes, não entende mais daquele mercado. Eliseu não sabe mais do preço do boi. Eliseu não sabe mais do preço da carne. Tem gente que está caminhando aqui com Deus de um jeito que você olha para trás e não tem como você voltar. Mas isso é maravilhoso. Você lembra Jesus pregando, e pregando pesado? Jesus pregando violentamente. E daqui a pouco as pessoas começavam a sair. Porque esse é um mecanismo comum. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. E Jesus olha para Pedro e os outros discípulos e diz, e vocês também não irão? E eles respondem, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Tem gente que não consegue permanecer porque não quebra os vínculos anteriores. Então sempre tem para onde voltar. Mas quando você romper de uma vez com os vínculos anteriores, o vento vai soprar, você vai olhar para trás e vai dizer, não tenho para onde voltar. A luta vai crescer, você vai olhar para o outro lado e vai dizer, não tenho para onde voltar. Alguém vai lhe dizer algo que vai te aborrecer. Você vai respirar fundo, contar até 3 e continuar sentado aqui. Porque você não tem para onde voltar.
Enquanto você estiver flertando com aquela pessoa que você tinha conexão com o pecado, enquanto você estiver assentando às mesmas mesas, a primeira porta na cara que você leva, você volta para lá. Agora, quando você quebra os vínculos, quando você rompe os vínculos do passado, você tem que olhar para o céu e dizer o que os discípulos disseram. Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Olha para mim, Eliseu perdeu o mentor. Eliseu perdeu o discipulador. Mas não tem para onde voltar. E ele tem uma necessidade. É como no Salmos 46, onde o salmista diz: quando os montes vão para o meio dos mares. O que é monte? É algo palpável, firme. Quando eles vão para o monte, para o meio dos mares, é quando aquilo que é meu objeto de segurança se afasta de mim. Talvez aqui alguém esteja passando por isso. Uma perda, uma orfandade, uma viuvez. Ou como se tudo que você teve como palpável está lá, no meio dos mares. E eu imagino que é assim que Eliseu se sentia. Ele perdeu Elias, mas o Deus de Elias estava com ele. Eu quero lhe dizer nessa noite que você não está sozinho. Você não está sozinho nesse deserto. Então, do que Eliseu precisa agora? Cuidados. Sim, porque ele zelava pelas roupas, pela casa, pela comida. Mas ele tinha proteção, ele tinha provisão. Agora ele não tem mais provisão. Elias era o provedor, e agora ele não tem mais o provedor. E eu fico fascinada por Deus, porque Deus vai começar a usar você na área da sua maior carência. Você vai começar a ver Deus fazer coisas através de você, enquanto Ele não faz em você. Eu vou repetir. Você vai começar a ver Deus fazer coisas através de você, enquanto Ele não faz em você. Presta atenção. Quando Deus não faz em mim, Ele faz através de mim. Amém? Dá uma olhada aqui. 2 Reis 1, tem um relato sobre a vida do profeta Elias. Algo entre ele e o rei Acasias. No capítulo 2, Elias sobe ao céu no redemoinho e Eliseu se torna o seu sucessor. Agora no capítulo 3, eu, Gislene, penso que tudo que Eliseu precisava era de uma grande provisão. Deus vai usá-lo no primeiro milagre. O primeiro milagre é cura de alguém? Não. É ressurreição de alguém? Também não. Versículo 20. Na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Nós estamos diante de um milagre relacionado ao quê? Provisão. Vá ao capítulo 2 e veja o primeiro milagre de Eliseu. Ali era o segundo, versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial nas águas, e deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Primeiro milagre, uma água que antes era amarga e venenosa, agora é uma água boa para ser consumida. Segundo milagre, há uma terra seca e Eliseu diz: cava covas, vocês não vão ouvir barulho de chuva, mas essas covas se encherão de água. Repete comigo. Número 1, provisão. Número 2, provisão. Terceiro milagre, você vai começar a perceber que nos seus maiores desafios, Deus vai usar sua vida com muita autoridade.
uma mulher viúva. E eu chego agora no ponto que eu li lá no começo. Ela se aproxima de Elias e diz: Elias, o meu marido teu servo morreu. E tu sabes que ele te temia, o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Sabe o que Eliseu lhe responde para aquela mulher? O que eu posso fazer por você? Ele está declarando: eu não posso resolver teu problema. Afinal de contas, nós estamos acompanhando aqui a linha do tempo. Ele tinha perdido Elias e quem estava precisando de uma provisão era ele. Mas eu acredito que nesse meio tempo, Deus o ilumina, e eu tenho certeza. E ele então pergunta: o que tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele disse: vai, pega vasos emprestados. E aí 2 Reis 4, 3 ao 4. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias, e põe parte o que estiver cheia. Aquela mulher encheu tantos vasos que quando os filhos pediram mais um vaso, ela disse que não tinha mais. Então o azeite parou e ela voltou para contar ao profeta. Então foi ela e fez-o saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então quer dizer que aqui iria sobrar dinheiro. Aquela mulher deveria ter deixado uma oferta para Eliseu, sim ou não? Mas não era ela a pessoa que Deus queria usar. Você vai perceber que algumas pessoas estão apenas passando pela sua vida. E isso é um movimento natural. Mas vai chegar um momento que Deus vai apontar para alguém e vai dizer: essa pessoa não veio para passar pela sua vida. Ela veio para marcar a sua vida. Eliseu não pede nada àquela mulher. E aquela mulher também não oferece nada a Eliseu. Está tudo tranquilo assim. Porque quando eu penso em pessoas que apenas passaram pela minha vida e tiveram uma demanda resolvida, eu me lembro que também passei pela vida de pessoas e resolvi minha demanda. Isso também é normal. Só que tem um momento na vida que Deus marca um encontro poderoso. E esse encontro poderoso altera a vida da gente. Eu gostaria que nessa noite você conseguisse perdoar aquele que recebeu o azeite do milagre e foi embora. Foi embora porque não era ele. Foi embora porque não era ela. Tem gente que não vai ficar. Tem gente que não vai marcar. Tem gente que não vai cuidar. E é Deus mesmo dizendo: segue sua vida. Porque já tem uma estrada, a estrada de Sunem. Já tem uma mulher e um adjetivo pátrio. Uma mulher sunamita. E é ela que eu vou usar para prover na vida de Eliseu. Gente, solta isso. Ah, mas eu abri a porta para fulano. Por que ele não abre para mim agora? Ah, mas quando ele precisou eu fiz. Agora nenhuma ligação eu recebo. Para. Isso está te matando. Isso está te azedando. Eu tenho uma palavra para você hoje. Se movimente. Tem gente que não vai voltar. A viúva seguiu a vida e não voltou. Deus te trouxe aqui para você romper. Dizer para você: se movimente. Olhe para frente. Eu já separei um lugar de honra para você. E eu me sinto bem em ler isso em 2 Reis 4:8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Movimente-se. Preste atenção. Em lugares comuns existem pessoas extraordinárias. Versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Aqui está dizendo que uma mulher o reteu para comer pão. E todas as vezes que passava por ali,
houve uma continuidade no partir do pão, porque havia prazer na mesa. Ela não ofereceu cama, nada além do pão. A continuidade nos ajudará a descobrir quem encerra no nível do pão e quem merece ter mais acesso do que isso. Nós nos queixamos de tantas decepções porque nós somos apressados. Nós trazemos para o quarto e montamos um espaço para a gente que deveria ir só até a sala. Você entendeu? Mas ela vai comendo pão com ele. E ela vai percebendo o jeito que ele fala, que ele olha, que ele se comporta. O marido dela já era velho, ela era nova. E ela diz para o marido: esse homem é um santo homem de Deus. Quando uma mulher fala que um homem é um santo homem de Deus, é porque é mesmo. Mulher sabe. Você pensa que ela sendo casada com um homem mais velho, sem filhos, ela vendo um profeta na sua casa, não tinha passado pela sua cabeça que poderia ser um aproveitador? Ela precisava analisar. Mas não, Eliseu era diferente. Ela sabe que não está dando pão para qualquer um. Ele é um santo homem de Deus. Então ela chama o marido e diz: façamos. Alguém disse isso primeiro. Tem gente batendo no peito dizendo: eu faço. Quando o próprio Deus disse: façamos. Ela chama o marido. Ela poderia ter dito: o cartão é meu, o dinheiro é meu, eu banco tudo sozinho, eu vou fazer. Você não quer imitar o seu Deus? Que poderia ter feito tudo sozinho, mas ele disse: façamos. E se não bastasse na Trindade, ainda nos chamou para sermos participantes da sua obra através da igreja. Podendo fazer tudo sozinho, confiou à igreja o trabalho do evangelho. Porque um Deus que pode trabalhar só, não quer trabalhar só. Ele diz: façamos. E ela chama o marido: façamos. Ei, não perca a oportunidade de honrar um legítimo servo de Deus. Não perca a oportunidade. Se você puder fazer, faça. Dê honra a quem tem honra. E ela disse para o marido: vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um quarto. E vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E sempre que ele passar por aqui, ele se retirará para lá. Ela era uma mulher rica. E uma mulher rica não tem uma propriedade só, certo? Ela devia ter terras. Vamos supor que ela tivesse casas aqui na Penha, no Cangaíba, terrenos em outros bairros. Ela poderia fazer um quarto em algum terreno em outro lugar. Só que ela tem uma mentalidade sadia e santa. Ela quer honrá-lo, mas ela não quer perdê-lo. Existem pessoas que não podem passar das nossas vidas. Tem gente que a gente precisa manter perto da gente. E ela podendo fazer em outra terra, ela diz: vamos fazer junto ao muro. Na ação dessa mulher em relação a esse homem, eu começo a concluir. Eu vejo a provisão de Deus em relação a mim e a você. Deus pode construir uma casa para mim e para você em qualquer lugar do mundo. Pode ou não pode? Mas Ele já tomou uma decisão. Tudo que Ele for construir de provisão para a nossa vida, Ele fará. Mas colado ao muro dEle. Porque se você está chamando de provisão esse emprego que está te levando para longe dEle, se você está chamando de amorzinho essa pessoa que está te carregando para longe dEle, não tenha pretensão de que foi Deus que te deu isso.
Porque Deus não nos dará nada que nos leve para longe dos muros dele. Vou repetir. Deus não nos dará nada que nos leve para longe dos muros dele. Deus não vai poupar recursos. É quarto, é cama, é cadeira, é mesa, candeeiro. Mas aonde? Coladinho com o muro dele. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje é dia de demolição. Deus vai derrubar os puxadinhos que você construiu longe dele. Deus vai romper, quebrar essas coisas que estão te levando para longe dele. Tem uma provisão chegando no local ideal, com pessoas ideais, mas com um limite. Qual o limite, Gi? Perto da presença dele. Aleluia! Fala, cama. Ela entende que o profeta precisa de descanso. Tem gente que acha que profeta precisa só de esteira e bicicleta ergométrica. Ela entende que ele precisa de uma mesa. Porque na mesa a gente apoia as coisas. Na mesa também é lugar de comunhão, mas para esse contexto, a mesa é o lugar onde as coisas são sustentadas. Aqui não tinha guarda-roupa, então as coisas ficavam sustentadas ali. Quem não tem mesa, leva a mala para a cama. Quem leva a mala para a cama, não consegue dormir. Deus está falando, desocupa a tua cama e coloca tudo na mesa e volta para a cama para descansar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A cadeira. Essa cadeira não era como essa que você está sentada aí. Era uma poltrona personalizada. Feita para a pessoa com as medidas dela. É o objeto mais caro que tem naquele quarto. De todos os objetos, ter uma poltrona personalizada era um caso de luxo. Por que uma poltrona personalizada? Uma cadeira, quando ela não te conforta, anatomicamente, ela te expulsa. Alguém já foi expulso de uma cadeira? A gente tenta sentar e a gente vai saindo mesmo sem querer. Mas esse lugar era modelado. Você tem um lugar só seu, modelado para você. E ainda está faltando algo. Na época não tinha ar-condicionado, Wi-Fi. Muita gente não tem ar-condicionado em casa. Eu mesmo não tenho. Mas se eu perguntar fogão, acredito que todos têm fogão. Talvez não seja novo. Talvez quando você comprou tinha 5 bocas. Hoje só funciona 3. Mas você tem. Mas vamos lá. Quem está montando um quarto e dá uma poltrona personalizada, por que não deu um fogão também? Tem dinheiro para isso, não tem? Você vai entender que Deus vai te dar muitas coisas na vida. Eu sei do que estou falando. Deus vai suprir suas necessidades. Tem dias que a gente fica tão feliz com o que Deus nos deu, que a gente tranca o quarto e fica, uau! Às vezes a gente dá até uma sumida. O que você está fazendo? Estou vivendo, estou viajando, estou comendo. Só que aquela mulher, ela gostava de algo. Ela gostava de ter Eliseu sentado à sua mesa. Ele comia o que lá? Pão. Deita na cama, senta na cadeira, usa a mesa. Só não se esqueça de uma coisa. Ninguém sobrevive por muito tempo, por mais belo que seja o quarto, sem se alimentar. E quando a fome apertava, o cheirinho do pão devia subir. E Eliseu lembrava que eles haviam dado a ele quase tudo. Porque quando o assunto for pão, você vai ter que sair do quarto, pular da sua cama, levantar da cadeira e descer para o lugar onde o pão é servido. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você veio para a casa do pão.
Porque nós entendemos que a cama é confortável, mas não mata a nossa fome. Que a mesa é bonita, mas sem pão ela não alimenta. A gente conclui que esse sofá personalizado é um luxo. Porque tem dias que Deus faz uns mimos na vida da gente. Mas daqui a pouco começa a haver uma ausência dentro de você. E você começa a perceber que está faltando algo. É Deus dizendo: tudo que você tem, tudo que você faz não é capaz de sanar a fome da alma sem o pão. Faltou então um item. Eu deixei por último. E nessa noite eu só vou orar por uma coisa. Porque eu entendo que você já tem tudo. Você já tem cama, você tem mesa, você tem poltrona, você veio buscar o pão. Eu vou orar para Deus acender seu candeeiro. Por quê, gente? Porque a luz acesa me revela tudo que eu tenho. Porque tem dias que você acorda e diz: eu não tenho isso, eu não sou. Mas a luz acende e você vai ver: eu tenho, Deus me deu. Olha aqui. Mas a luz, ela não revela só o que eu tenho. A luz revela também o que eu não tenho. Que Deus acenda a luz nessa noite e que Ele mostre tudo o que eu tenho e o que eu não tenho. E Ele tem para me dar nessa noite. E eu vim para receber. Se você entende isso, fique de pé. Eu quero orar por você que sofreu algumas perdas na sua vida. Eliseu também sofreu. Você que precisa de provisões na sua vida, Eliseu também precisou. Mas eu quero orar também por pessoas que chegaram aqui hoje e sentem fome. Pessoas que já viram Deus dar algumas coisas, fazer algumas coisas, suprir algumas coisas, mas você diz: não é o bastante. Você diz: eu quero comer mais de Deus. Não tem razão para você ficar dentro de um quarto com comida fria, chamando de comida aquilo que não te alimenta. Mas se você quer voltar à mesa de Deus e voltar a comer o pão, vem aqui na frente. Quero orar por você. Enquanto o grupo de louvor ministra, gostaria de chamar os pastores para estarem orando pelas pessoas que estão hoje na casa do pão. Aqui há provisão. Senhor, nós amamos Tua presença. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Só tenho você, Deus. Senhor, nos ajude. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Eu vou, e para ti eu vou,
você que está assistindo, o Senhor tem pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento. Ele é a provisão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma cave e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Você não está só, Ele está indo contigo. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos Não é o fim. queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Não existe para onde Se ir. eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida. Você tem tudo o que você precisa. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Você tem tudo o que você precisa. Voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou Declare. totalmente teu. A sua vida é dele, mas Ele tem cuidado de ti. Pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 com você. Nós somos contemplados em ser um com Ele. Quando nós somos contemplados, é que nós fomos sorteados, nós ganhamos. E é um presente maravilhoso ser um com Ele. É Ele que te sustenta.
Você não está só. Fui encontrado Você pode aplaudir ao Senhor? O pão vivo que desceu do céu. Você é um com Ele. E é Ele que te fortalece. É Ele que te alimenta. Amém?